para você que acompanha a programação da Revista Cenário pelas redes sociais e também pelo site. O Cenário Entrevista hoje recebe José Ricardo, deputado federal, gaúcho, lá do Rio Grande do Sul, mas mora em Manaus desde 7 anos de idade. Amazonense praticamente, recebeu a medalha de ouro Cidade de Manaus pela Câmara Municipal, título de cidadão do Amazonas, foi vendedor ambulante, trabalhou no Distrito Industrial, é formado em Economia pela UFAM, Direito pela Faculdade Milton Lins, professor universitário e também consultor econômico. O currículo dele é bem enorme, tem muita coisa, mas nada melhor do que conversar com ele. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigado, Andréia. Obrigado a todos aqui da equipe, do Cenário. Obrigado aí pela oportunidade de poder conversar aqui nesse programa de entrevistas. O senhor é conhecido aqui em Manaus já há muitos anos como o homem da Kombi. De onde surgiu essa ideia de pegar uma Kombi e ir para terminal de ônibus, reivindicar direitos, falar em nome da população? Então, eu sempre aprendi que é muito importante que a gente possa exercer um mandato político dialogando com a população. As pessoas elegem o político e querem saber o que ele está fazendo, qual é o trabalho. Então, eu comecei a divulgar minha atividade junto com o Praciano. O Praciano, que foi vereador e foi deputado federal, ele já tinha essa prática de ter esse contato direto com a população. Então, ele também já tinha uma Kombi velha e ele fazia isso. Ele fazia na praça, ele começou lá na Praça da Matriz e depois nos terminais de ônibus. Aí eu fui eleito vereador junto com ele, o último mandato dele de vereador, ele me convidou para a gente fazer a mesma coisa, que era uma forma de você poder falar com muita gente num local, que é principalmente os terminais de ônibus, e dando aquele recado, falando do seu trabalho, falando dos projetos. E ele sempre dizia, olha, nós não temos dinheiro para ter programa de televisão, para ter recursos para divulgar em outdoor, então essa é a forma que a gente encontrou. E ele continuou, depois eu também, e assim até hoje eu tenho essa prática, de toda semana prestar contas. Devido à pandemia, a gente deu uma parada aí na Kombi, então esperando acalmar tudo para voltar e fazer isso sagradamente toda semana. O senhor está há quantos anos no Partido dos Trabalhadores? Olha, eu estou desde 1995, portanto estou mais de 20 anos no partido. E a gente se dedica muito porque é uma instituição que tem 41 anos, o PT completou 41 anos em fevereiro agora desse ano. Então, através do partido, que a gente é candidato, faz as disputas e os debates com a sociedade. Tem muitos partidos no Brasil e o PT é um partido organizado em todo o país. Praticamente, quase todos os municípios, nós temos a representação do Partido dos Trabalhadores. O senhor já mudou alguma vez o signo? Não, nunca mudei. Entrei e estou aí até hoje. Não tenho razão nenhuma para mudar, até porque é um partido que ele discute a partir da base, vamos falar assim. É um partido que surgiu de baixo para cima, e não de cima para baixo, como é a maior parte dos partidos. Por isso que você vê muitos políticos mudando de partido toda hora. Ele não valoriza, ele fica num partido ali pela circunstância eleitoral, apenas pela oportunidade de eleição, e não como a construção de uma proposta, de um projeto para ajudar de verdade a mudar a vida das pessoas. Vamos falar em âmbito nacional, em âmbito federal, sobre a vacinação. O senhor acha que o governo poderia fazer mais do que ele está fazendo hoje? Com certeza. Primeiro, o próprio governo federal. O governo federal, a figura do presidente, mas também de todos os ministérios, em particular o Ministério da Saúde, fez muito pouco para evitar essa tragédia no tamanho que ela está no Brasil. Porque nós temos mais de 300 mil pessoas que morreram, 321 mil até ontem. Nós temos 12 mil pessoas que morreram no estado do Amazonas, 12 mil maior do que vários municípios do nosso estado. E aí, portanto, a irresponsabilidade na gestão da área da saúde, na prevenção, nas ações articuladas. No ano passado, eu dei entrada num projeto para se criar um comitê para poder fazer as articulações nos estados, envolver governadores, prefeitos, ministérios,
entidades da sociedade para trabalhar a prevenção, as ações diretas na saúde e, é claro, agora na vacinação. Agora, mês passado, é que o governo decidiu formar esse comitê, depois de um ano, depois de mais de 300 mil mortes. Então, muito lento as ações. E agora na vacinação estão vendo a mesma coisa. Então, não tem vacina suficiente para vacinar rápido, está muito lento, e nós temos o crescimento da pandemia em muitos estados. O que aconteceu em Manaus, em janeiro e fevereiro, está acontecendo agora em várias outras cidades e outros estados, e tem quase 4 mil mortes por dia. Ao menos esses últimos dias foram mais de 3 mil todo dia. Isso é um absurdo. Então, a vacinação é urgente e o governo está muito lento. E vou dizer mais, eu acho que em Manaus, e cada cidade, deveria ter agilidade nas vacinas. Se chegou 50 mil doses, é para pegar, ver o grupo que é prioritário e aplicar a vacina em 24 horas, direto. E não marcar um dia uma quantidade, outro dia, quer dizer, em uma semana, aquela pessoa que está aguardando, daqui uma semana é o dia dela, ela pode se contaminar. Então, tem que ser vacinado rápido. Chegou, vacina imediata. Agora chegou muito pouco, né? Nós recebemos até agora a quantidade distribuída em torno de 500 mil. Para o total do nosso estado é muito pouco ainda, muito pouco. Nós temos hoje 14 milhões de desempregados e o governo federal está resistindo em pagar o auxílio emergencial. Sua opinião sobre isso? Olha só, isso eu acho que é um absurdo, porque nós tivemos o auxílio emergencial até o final do ano passado. Foi uma luta para conseguir aprovar os R$600, porque o governo só queria pagar R$200 no ano passado. Então, vários projetos foram apresentados, eu também apresentei projeto, e foi aprovado R$600. Quando chegou os últimos meses do ano, o governo reduziu para 300. E nós tivemos mais de 60 milhões de pessoas que receberam. Só que o governo não queria mais continuar. E depois de muita luta, foi aprovado o projeto. Só que o projeto do governo é muito pouco. Primeiro que só 40 e poucos milhões de pessoas vão receber. Então, 20 e pouco não vão. Milhões de pessoas. Depois o valor reduziu. De 600 agora, o valor médio é 250. Algumas pessoas vão receber só 150 e outros 375. Por apenas 4 meses. O desemprego está altíssimo, saiu os dados do IBGE de novo, mais de 14 milhões, e muita informalidade, as pessoas tendo que trabalhar sem vínculo nenhum para conseguir o mínimo para o sustento da família. Então, eu continuo defendendo R$600 para toda aquela população que recebia no ano passado. E olha só, para o Amazonas isso é muito importante, porque entrou em torno de 4 bilhões de reais por conta do auxílio emergencial. Então, é um dinheiro que ajuda a economia, ajuda a pessoa que está precisando, mas ajuda o comércio, ajuda a circulação do dinheiro na economia, gerando mais empregos e arrecadação de impostos. Então, é muito importante o auxílio emergencial. E, paralelo ao auxílio emergencial, a vacinação e o auxílio às micro e pequenas empresas, que precisam para retomar as atividades econômicas. Deputado, um projeto seu e do deputado Alexandre Padilha obriga a instalação de usinas de oxigênio em unidades de saúde. Ele pode tramitar em regime de urgência, né, na Câmara Federal. Como é que o senhor está se movimentando para que isso ocorra o mais rápido possível? Pois é, Andréia, o que acontece? Nós vimos ano passado e esse ano mais ainda a necessidade de ter uma oferta maior de oxigênio medicinal para as unidades de saúde. Você vê que muitas denúncias ocorreram, e eu também dei entrada no Ministério Público na denúncia, de pessoas que morreram por falta de oxigênio. O volume de oxigênio necessário foi muito maior do que aquilo que estava sendo produzido pelas empresas que vendem o oxigênio para os hospitais. Porque o Estado não produz oxigênio, o governo compra de empresas do polo industrial. E elas não conseguiram suprir. Então veio oxigênio de tudo que é lado, né, doações, até da Venezuela, né, o governo doou, 8 caminhões vieram aqui com oxigênio. Então qual é a proposta? A proposta é que cada hospital tenha uma usina de oxigênio. O governo, de forma emergencial, comprou e adquiriu uma série de usinas para encaminhar para o interior do estado. Então até hoje vários hospitais têm a usina. Até o Hospital Delfina tem usina de emergência. Agora o Newton Lins, que foi implantado, hospital de campanha ainda esse ano, né,
também tem usina de oxigênio. Então, é necessário que todo hospital tenha. Mesmo passando a pandemia, é importante porque é uma questão de ter reserva para emergência, se acontecer alguma coisa de novo, de uma hora para outra, se a empresa não poder fornecer. Então, este projeto que eu dei entrada, junto com o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, recebeu mais de 40 assinaturas de apoio. Nós estamos agora tentando tramitar em caráter de urgência e eu espero que possa ser aprovado o mais rápido possível. É uma forma de a gente garantir que haja prevenção e não faltar mais oxigênio em nenhum hospital do nosso estado e nem do Brasil. Evitar aquele sofrimento, aquela cena triste que nós acompanhamos. Não, triste mesmo, dramático, né? As pessoas correndo, inclusive tratando em casa, tentando comprar os cilindros, indo nas filas na fábrica, de madrugada, 24 horas, tentando conseguir um oxigênio para alguém da família que estava lá sufocando. E o hospital que não tinha, nem recebia mais, porque não tinha vaga. Nós tínhamos uma fila enorme de pessoas para ser internada nos leitos, tanto de enfermaria como principalmente de UTI, que não tinha naquele momento mais dramático que nós tivemos. Então, para não repetir isso, é melhor prevenir. Então, é melhor que o hospital tenha tanto o gerador de energia, para não faltar energia, que tenha água, para não faltar água, e não faltar oxigênio. Esse é o projeto que a gente está aí agora debatendo lá em Brasília. Não sei quando vai ser aprovado, mas estamos lutando para isso. Gente, nós estamos conversando com o deputado federal José Ricardo, do Partido dos Trabalhadores. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Hora Cenário. Jornalismo profissional com credibilidade, dinâmico e direto. As notícias que foram destaques no Amazonas, no Brasil e no mundo. O tempo certo da informação para fechar o seu dia. Acesse revistacenarium.com.br. A informação em tempo real, rápido, direto, conciso. Cenário em minuto. Todos os dias. Acesse www.revistacenarium.com.br. Cenário Entrevista está de volta. E hoje nós recebemos o deputado federal José Ricardo, do Partido dos Trabalhadores. Deputado, o senhor faz parte de uma de comissões na Câmara dos Deputados, que vão ajudar na defesa do Amazonas e da Zona Franca de Manaus. Eu quero saber com o senhor qual o papel do senhor nessas comissões e como que o senhor vai atuar. No caso, eu vou estar em comissões que eu já estava no início da legislatura. A Comissão de Desenvolvimento Urbano, ela trata sobre saneamento, mobilidade urbana e também habitação. Inclusive, nós já aprovamos agora a vinda do ministro que trata dessa questão da habitação. E já há uma audiência para discutir o projeto que o governo está dizendo que vai lançar no lugar do projeto Minha Casa Minha Vida. Porque eles pararam de construir casas, Bolsonaro acabou com recursos por Minha Casa Minha Vida e disse que vai criar um novo programa e a gente quer saber que programa é esse. Porque nós estamos precisando construir casas em Manaus e no nosso estado. E o governo, por enquanto, cortou a verba. A outra comissão é a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Comércio, Serviços. Eu sou suplente nessa. Nessa a gente quer também discutir questões da Zona Franca de Manaus. Eu estou encaminhando aí um pedido para fazer uma discussão sobre esses ataques todos do governo federal, do Ministério da Economia, contra a Zona Franca. Então a gente quer discutir e, ao mesmo tempo, continuar defendendo os incentivos fiscais. Mas tem uma comissão, que eu sou titular também, que é a Comissão da Amazônia. Então nós vamos ter uma série de debates, já apresentei requerimento, a gente quer discutir a questão indígena, a vacinação, o apoio ao povo indígena nesse período da pandemia. Nós queremos discutir também a economia, vários aspectos relacionados aos projetos de investimentos aqui no nosso estado. E eu também sou suplente na Comissão de Educação. A Educação teve ontem a presença do ministro da Educação e eu estava cobrando os recursos do Fundeb que o Amazonas tem direito do precatório, porque teve uma época lá que fizeram um cálculo errado e o Estado tem direito a receber mais recursos do Fundeb para a educação. Então a gente aproveitou para cobrar, porque nós precisamos garantir que tenha mais recursos para a educação. E eu questionei por que cortaram verbas para esse ano das escolas técnicas, do IFAM e da universidade.
houve uma redução no orçamento. Então são nessas comissões que a gente debate as questões especificamente que interessam o nosso Estado. Recentemente, eu acho que hoje, né, dia 1º de abril, o senhor enviou um documento ao governo federal e ao estadual também, fazendo um pedido muito relevante em nome das famílias do interior do Amazonas. Qual o teor desse documento? Não, nós estamos querendo o seguinte, nós estamos num período de enchentes também, né, em várias cidades, teve o Rio Juruá, o Rio Purus, né, toda aquela região, aqui nos Solimões, o rio está enchendo em vários lugares muito rápido. E nós tivemos aí, logo no começo, mês passado e retrasado, muitas famílias ficaram desabrigadas em vários municípios do Estado. Então, na verdade, eu estou cobrando tanto do governo do Estado, mas principalmente do governo federal, ações, recursos que possam ajudar a enfrentar essa situação de emergência nos casos de enchentes, de famílias desabrigadas, nas ações de segurança alimentar, não só cesta básica, mas ajudar na reestruturação em algumas cidades para garantir habitação para as pessoas que ficam alguns meses sem nada. Porque se alagou tudo, perderam, eles vão ter que morar em algum lugar. Até o rio descer de novo, então fica alguns meses precisando de um amparo. Como todo ano tem enchente, e todo ano tem a vazante também, hora maior ou menor, então a gente está cobrando que o governo tenha ações de prevenção e as ações diretas agora de ajuda. Então nós precisamos dar atenção especial ao interior do Estado, porque muitas vezes as políticas ficam muito distantes e muito demoradas também. Então, senão o governo vai estar cuidando, claro, tem que cuidar da pandemia, mas paralelo está acontecendo também esses dramas e muitas famílias sendo prejudicadas. Então, está cobrando atenção maior sobre isso. Deputado, recentemente saiu informações na mídia, na imprensa, de que o ex-presidente Lula estaria pensando numa possível aliança com o MDB. O senhor acredita nessa possível aliança do PT com o MDB? Olha só, as eleições do ano que vem, 2022, são eleições nacionais muito importantes, porque vamos escolher presidente da República, o povo vai escolher novo governador, senadores, deputados federais, estaduais. Então, aquela eleição que movimenta o Brasil todo e já estão se articulando as candidaturas ou pré-candidaturas. O Lula, que foi inocentado agora, né, porque os processos foram todos cancelados e o juiz que o condenou, que é o Moro, foi provado, né, sem provas, processo sem base constitucional e legal adequado, né, caracterizando assim uma perseguição. Então o Lula agora, ele está com seus direitos políticos e ele já falou que ele vai viajar ao Brasil junto com a Haddad para discutir projeto de reconstrução do Brasil, com propostas para gerar emprego, renda. E o Amazonas é muito grato ao Lula, né? Teve muitos investimentos, ajudou muita gente, muitas obras. Nós tivemos aqui a Zona Franca, foi prorrogado incentivos, graças ao Lula e à Dilma. A ponte, investimentos no interior, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, Bolsa Família, que está até hoje, né? Nós temos aí milhares de famílias recebendo. Então, assim, muita gente tem esperança que o Lula pudesse ser candidato e continuar todos esses investimentos positivos para o nosso Estado. Não sei se ele vai ser candidato, mas é um nome forte, está com o nome colocado. O Haddad também um nome muito importante, porque chegou no segundo turno, né, na eleição passada. E aí vem as alianças. Não tem nenhuma discussão política de alianças agora, que agora a prioridade é enfrentar a pandemia. Mas certamente ano que vem o Lula é uma pessoa que conversa com todo mundo. Essa é a vantagem, ele é uma pessoa do povo, que tem os seus projetos, propostas que a gente discute no partido, mas ele conversa com todo mundo para juntar forças e colocar o Brasil, né, numa posição melhor, né, em termos econômicos e sociais, e o nosso Estado. E muita gente está procurando o Lula. Ele mesmo falou, semana passada tivemos uma reunião com o Lula, a bancada toda, e ele estava falando isso. Tem muitos políticos e muitos partidos procurando para conversar com ele. E a conversa, assim, o Lula quer ideias para melhorar o Brasil. Esse é o projeto, para poder a gente garantir direitos, né, da população que hoje está desempregada e a fome voltando. No governo Lula e Dilma, o Brasil saiu do mapa da fome. Agora o Brasil está de novo no mapa da fome. Então muita gente quer conversar com Lula e propostas e projetos para a gente sair dessa, né, ou seja, melhorar as condições de vida da população. E o senhor, deputado, uma vez que o senhor foi
um dos mais bem votados no país inteiro, com 197 mil votos. É possível que a gente já pense numa possibilidade de Senado ou de novo deputado federal? Qual a sua pretensão? Olha só, nós temos uma situação seguinte, ano que vem na eleição tem duas situações que afetam todos os partidos. Nós temos a cláusula de barreira, que os partidos têm que atingir o número de votos suficientes para poder garantir a representação no Congresso Nacional, e você tem a proibição de alianças proporcionais, quer dizer, cada partido tem que lançar a sua chapa, como aconteceu na eleição agora de 2020 para vereador. Não pode ter aliança para vereador, agora não pode para federal e estadual. Então, isso vai afetar muito as composições e as eleições, porque cada partido vai fazer um esforço para sozinho tentar eleger o máximo de federal e estadual. Então, eu não sei qual vai ser a decisão, o partido talvez queira que eu vá para a reeleição, para a federal, e vamos formar a chapa. De qualquer forma, a ideia é continuar trabalhando o mandato, pensando no Estado, olhar o interior, muitos projetos. Eu sou um dos deputados que mais apresento projetos. Se você olhar a estatística de 2019 e 2020, o Zé Ricardo é o deputado que mais apresentou proposituras, requerimentos, projetos, indicações, propostas de mudança na Constituição. Em 2019 fui o deputado que mais fui para a tribuna da Câmara para falar dos assuntos do nosso Estado. E assim que a gente vai continuar trabalhando intensamente e, portanto, sempre prestando contas do nosso trabalho para a população. Deputado, agora vamos falar um pouco sobre o homem José Ricardo, né? Porque não é 24 horas que o senhor é deputado federal. Obviamente tem aquele momento mais relax. E eu queria saber o que o senhor faz nesse momento, que o senhor está em paz, o senhor está tranquilo, né? Se deu o direito de ficar mais light, o que o senhor faz? Olha só, agora na pandemia a gente fica mais em casa mesmo, né? Isolamento, então você acaba ficando mais próximo da família, convivendo mais com a família. Desde o ano passado está assim. Quando não tinha pandemia, tinha que viajar muito para Brasília, então você acaba ficando muito ausente. Eu não tenho assim grandes hobbies assim, né, esportivos ou outra coisa, mas a gente participa, né, de várias atividades. Eu sou muito ligado à Igreja Católica, então também tem muitas atividades e a gente é convidado para participar, mas não tem jeito, mesmo no final de semana tem muitas demandas, tem muitos debates. Agora que é virtual, até quase tudo é virtual, então a gente acaba se envolvendo, mas sempre tentando separar um tempo para a família, né? Para estar mais próximo. Os filhos que trabalham, estudam, mas em casa a maior parte por causa do distanciamento. Então essa é uma vantagem, que a gente agora está mais próximo dos filhos. Antes está muito viajando, muito fora, e então isso acabou ajudando para estar mais próximo de todo mundo, de casa, né? O senhor sabe cozinhar, deputado? Muito pouco, né? Eu, quando era mais novo, ajudava mais a minha mãe na cozinha, né? Eu sempre fui mais de organizar a casa. Eu era sempre de limpar a casa, varrer, passar pano, passar cera, organizar. Então, até hoje eu estou assim, eu chego no lugar e já vejo alguma coisa que não está arrumada, que eu já dou uma dica para organizar. Então, essa outra parte da comida, da louça, já era minha irmã, meu irmão, e eu fiquei até hoje. Então, eu gosto de arrumar, eu gosto de organizar as coisas. Então, essa é a parte, em casa, é o que eu faço muito. É o que mais mexo na casa para arrumar, organizar, etc. Toca algum instrumento? Não tive essa felicidade. Apesar de avô, tios serem músicos, piano, tocar há muitos anos e tal, eu não tive esse dom, né? Eu acho que isso é um presente de Deus e a gente tem tantos artistas que agora sofrendo muito por não poder trabalhar. E a gente lutou muito para ter a lei Aldir Blanc, para poder ajudar os profissionais da área de arte e cultura, para ter ao menos o mínimo de renda. Mas eu mesmo não tenho. Eu aprecio, gosto, valorizo todas as manifestações culturais do nosso Estado, que a gente tem que cuidar, preservar, né, e valorizar mesmo. Gente, chegamos ao final aqui da nossa entrevista, Cenário Entrevista, conversando com o deputado federal José Ricardo. E, infelizmente, nosso tempo acabou. Deixar aqui para o senhor o nosso espaço para as suas considerações finais e agradecendo em nome de toda a equipe da Revista Cenário, da nossa diretora-presidente, Paula Litaif, dizer que o espaço está aberto sempre para o senhor e para toda a sua equipe.
Muito obrigado, Andréia. Obrigado aí a toda a equipe aqui da revista Cenário, aqui desse programa de entrevistas. A gente está nesse momento tão dolorido, né, da pandemia. A gente tem que deixar aqui a nossa solidariedade a todas as famílias que perderam entes queridos, que estão sofrendo, mas não perder a esperança, temos que lutar. Esse é o papel do político, mas é o papel de cada pessoa como cidadã. Cobrar do político, cobrar, falar, não se calar, para a gente melhorar a saúde, melhorar o atendimento público em todas as áreas. E dizer que podem contar com o nosso mandato, com o nosso empenho. A gente continua recebendo sugestões, ideias através das redes sociais, todo dia, projetos, propostas, Instagram, Facebook, Twitter, né, que é o Zé Ricardo AM. É o Zé Ricardo AM, para você mandar também críticas, ideias para o nosso mandato aí. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, conte com a gente. E eu quero agradecer a você que acompanha a programação da revista Cenário pelas redes sociais e também pelo site. Cenário Entrevista vai estar disponível a partir das 9 da noite, a entrevista com o deputado Zé Ricardo. Revista Cenário, da Amazônia para o mundo.